Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole, PEC de Geografia. É muito bom falar com vocês novamente. E hoje, junto com o Luciano, PEC de Convivência, nós vamos estar à frente da ATPC, que tem como tema Educação para o Trânsito. O objetivo dessa TPC é mobilizar as equipes escolares para desenvolver ações voltadas à educação para o trânsito. E, com isso, desenvolver junto com os estudantes conhecimentos relacionados aos direitos e deveres dos cidadãos, principalmente com relação à utilização dos espaços comuns, seja a rua, a calçada, o pátio da escola ou o ônibus escolar. São espaços que é preciso pensar na convivência com segurança, respeito e cooperação. Bem, nossos objetivos específicos são informar, prevenir e alertar a população no sentido de adotar comportamentos que tragam mais segurança no trânsito, conscientizar a comunidade de um modo geral na resolução dos problemas com relação à insegurança no trânsito e, com isso, reduzir conflitos no ambiente coletivo, desenvolvendo um comportamento ético e contribuir para a formação cidadã. Bem, para a nossa sensibilização inicial, eu trouxe uma frase do geógrafo brasileiro Milton Santos, que diz o seguinte: a cidadania, sem dúvida, se aprende. É assim que ela se torna um estado de espírito enraizado na cultura. Pensando nessa frase, vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem um pouco. Será que nós nascemos cidadãos? O que vocês acham? Nós nascemos cidadãos? Bem, uma outra reflexão inicial que nós trouxemos é do livro da Heloísa Luque. O livro Gestão Participativa na Escola, vou ler com vocês, né? No contexto das sociedades e organizações democráticas, dado seu caráter dinâmico e participativo, direito e dever são conceitos que se desdobram e se transformam de forma contínua e recíproca pela própria prática democrática, que é participativa, aberta, flexível e criativa. Portanto, não são conceitos que representam condições isoladas, dissociáveis. À medida que a consciência social se desenvolve, o dever vai sendo transformado em vontade coletiva, isto é, vai criando no interior da escola uma cultura própria, orientada pela realização dos ideais da educação. O que nós podemos refletir destes dois pensadores, destes dois pensamentos aí? Primeiro, sobre consciência social e sobre a própria construção do sujeito social, desse sujeito cidadão, consciente dos seus direitos e deveres. Isso é uma construção social e uma construção da cultura. E nós, educadores, nós professores, nós temos um papel muito importante, né, nessa construção desse sujeito integral, dessa formação integral. Tanto no desenvolvimento do protagonismo, quanto nessa vontade, no despertar da vontade de fazer o melhor para o coletivo. Então, os dois pensamentos, eles vão nesse sentido, tanto do Milton Santos quanto da Heloísa Luque. Bem,
Nosso tema da TPC de hoje é educação para o trânsito. E nós sabemos que esse é um tema transversal. Mas por que abordar temas contemporâneos transversais nas escolas? Bem, a relevância desse tema, ele vai, como eu já disse até aqui, no sentido da formação para a cidadania. Construir um sujeito integral. E, com isso, os temas transversais, em especial esse, espera-se que, ao final, o estudante reconheça que estes temas são relevantes para o seu cotidiano, desde que trabalhados contextualizados em assuntos contemporâneos, né, que têm relevância para a sua atuação na sociedade. A questão da transversalidade, né? Então, esse é um tema contemporâneo transversal. Quando a gente fala em temas transversais, esse princípio que integra diversos conhecimentos que perpassam as diferentes áreas. Então, os temas transversais, eles vão além da formação das disciplinas, ou seja, não é um assunto que está diretamente relacionado apenas com o currículo de geografia, né? Eu falo geografia porque sou professora de geografia. Embora a geografia trabalhe muito com isso, quando fala da urbanização, quando fala dos fluxos materiais e imateriais, do espaço público e privado, dos direitos e deveres, mas a educação para o trânsito, ela perpassa todos os componentes, por isso que é relevante trabalhar esses temas transversais na escola. Bem, conforme a BNCC, nós temos diferentes temas transversais, né? Aí, no caso, né, vocês estão vendo no organograma o meio ambiente, a economia, a saúde, a ciência, a tecnologia, multiculturalismo e, dentro do eixo cidadania e civismo, a educação para o trânsito está ali, né? Dentro do eixo cidadania e civismo. Bem, no currículo paulista, né? Falamos da BNCC, agora vamos ao currículo paulista. No currículo paulista, a educação para o trânsito também, né? Perpassa todos os componentes em diferentes situações de aprendizagem, em diferentes habilidades, e página 400, 401 do currículo paulista, do ensino fundamental, no caso aqui, o que diz que os temas transversais eles devem ser trabalhados em todas as áreas, cabendo, é claro, a cada escola adaptar de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade. No caso também do tema transversal que estamos falando, é educação para o trânsito, né? Bem, nesse próximo slide eu trouxe para vocês o Movimento Paulista de Segurança para o Trânsito. O maio é um marco que nós sabemos, né, que dentro da década da Organização das Nações Unidas, é uma data em que diferentes escolas já trabalham com temática de educação para o trânsito. Dentro da nossa diretoria de ensino, a gente sabe que várias escolas trabalharam com palestras, realizaram passeatas, realizaram temáticas dentro das disciplinas, mas o Maio Amarelo é só um marco de um assunto que deve ser trabalhado ao longo de todo o currículo, né? Ao longo de todo o ano. E aqui eu trouxe para vocês alguns materiais, algumas imagens da Secretaria de Educação, em parceria com a enfim, me fugiu agora a palavra, mas algumas imagens, né, que eu quero chamar a atenção, sobre pedestre, evite andar nas ruas alagadas, em caso de chuva,
evite ficar embaixo de árvores, trânsito, sentido é a vida. Então, a gente vê que a Secretaria de Educação vem trabalhando essa temática de conscientização. Bem, cabe ainda a gente dizer, reforçar, né, que quando a gente fala de educação para o trânsito, nós não estamos falando apenas de carro, de ônibus, porque não importa como nossos alunos se locomovem, né? Não importa se é de carro, se é de ônibus, se é pedestre, né? Todos nós somos responsáveis para seguir, né? Regras de trânsito, nós somos responsáveis e temos que despertar no nosso aluno essa consciência diante dessa realidade, né? Despertar conceitos de segurança no trânsito e um compromisso, né? Um compromisso de todos os componentes, de todas as áreas, não só voltados para o acidente de trânsito, mas em situação, despertar a questão de uma consciência de não se colocar em situações de risco, por exemplo, né? Por exemplo, o Maio Amarelo. O Maio Amarelo foi colocado amarelo para atenção, né? Preste atenção. No trânsito é uma sinalização de atenção, para não se colocar em uma situação de risco, né? Como eu já disse, essa questão da educação para o trânsito uma série de países membros da ONU vem desenvolvendo trabalhos nesse sentido, né? E o governo, tanto o governo federal quanto o governo do estado, também. Bem, sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como acabei de dizer, né? A ONU, dentro da sua Agenda 30, tem 17 objetivos. E dentre esses 17 objetivos, que é voltado para o fim da pobreza, para a proteção do meio ambiente, para desenvolver um clima de uma qualidade melhor para o mundo, e também para que todo mundo possa desfrutar de situações de paz, prosperidade, enfim, dentro desses 17 objetivos sustentáveis, 4 estão diretamente relacionados com a educação para o trânsito, que é os 4 que estão aí destacados em vermelhinho para vocês na tela: saúde e bem-estar, educação de qualidade, indústria e inovação e infraestrutura e cidadania. Cidadania, comunidades sustentáveis. Então, essas 4 temáticas estão voltadas à segurança e educação para o trânsito, o que representa um avanço, né, um grande avanço no sentido de dar ênfase para a necessidade de se pensar comportamentos mais seguros, comportamentos seguros em todas as vias de segurança viária, no caso, né? Bem, agora eu trouxe para vocês, né, nós partimos para uma contextualização. Trouxe 2 exemplos de situações nacionais, exemplos que repercutiram na mídia nacional. No caso, é um estudante, ele estava dentro de um ônibus e ele estava encostado na porta e a porta abriu. Então, ele poderia estar sentado, ele poderia não estar na porta, mas infelizmente ele estava. E no momento que a porta abriu, ele foi atropelado por um outro ônibus que vinha na outra via e veio a óbito. Então, é uma questão que poderia ter sido em qualquer cidade, né? Aconteceu em Alagoas, mas poderia ter sido em qualquer outro lugar. Bem, um outro exemplo de repercussão na mídia, né? Foi um outro estudante, ele estava de bicicleta
e o ônibus escolar ele estava em um ponto cego, o ônibus não conseguiu ver, foi muito rápido aí, segundo o relato da matéria, embora eu só tenha trazido um trechinho, e o motorista acabou atropelando os 2 estudantes, e um deles estava em estado bem grave até o momento aí que eu fiz. Bem, outra contextualização que eu trago para nós refletirmos sobre a relevância de se trabalhar a questão da educação para o trânsito são exemplos mais próximos da nossa realidade regional. No caso, da primeira matéria, um aluno, um menino, foi atropelado na saída da escola. E na segunda matéria, o transporte público, os ônibus, né, que fazem o transporte desses estudantes, e a empresa, né, que relata vandalismo, depredação e conflitos dentro do ônibus envolvendo os alunos. Bem, o objetivo de trazer essas 4 matérias é reforçar, né, o quanto é importante que nós, nas escolas, promova ações, né, de conscientização, tanto dos direitos e deveres dos cidadãos, em especial com relação ao espaço que é comum. Né? O ônibus é um espaço comum em que eu tenho que conviver com o outro. A rua é um espaço comum, né? O pátio da escola é um espaço comum. Aqui eu trouxe o exemplo do ônibus, né? Mas aí poderia ser outras vias, né? As vias de um modo geral, a calçada, o pátio da escola, a rua. Essa consciência sobre o bem comum, sobre cidadania, civilidade, é muito importante, né? Nossos estudantes são pedestres hoje, são ciclistas, mas são disseminadores de conceitos, são disseminadores de ideias na comunidade, em casa. E também, né, muito provavelmente, nossos estudantes serão os motoristas de amanhã. Então, é muito importante que a gente desenvolva ações em prol dessa conscientização do bem comum, do respeito à vaga de deficiente, da vaga de idoso, respeito às garagens, né, o meu direito de estacionar, o direito de ir e vir do dono da garagem que quer sair com o seu carro, com relação à faixa de pedestre, guia rebaixada, enfim, tantas outras questões que nós temos por importância trabalhar, né, independente do componente, conceitos e princípios éticos. Desenvolver junto aos nossos alunos o pensar no coletivo, essa consciência social, né? Essa construção desse sujeito cidadão, que lá no início, já como na primeira frase de sensibilização eu trouxe, né? Do Milton Santos, ninguém nasce cidadão, nós somos construção da cultura em que estamos inseridos. Então, este nosso papel é muito importante quanto educadores. Bem, eu trouxe ainda, né, uma linha histórica, né, de uma série de legislações. O primeiro aí da lista, um decreto de 1958, passando por resoluções, lei de diretrizes e bases, PCNs, Código Brasileiro de Trânsito, diretrizes nacionais de educação para o trânsito, enfim, uma linha histórica de uma série de leis que já colocam que a temática educação para o trânsito é uma temática que a escola precisa trabalhar, que nós precisamos desenvolver. É claro que dentro dessa obrigatoriedade de se abordar esse tema, ele está dentro dos temas transversais, os governos já pensaram, já está posto no currículo, vocês já viram ao longo das disciplinas que em algum momento se fala sobre educação para o trânsito, mas esse nosso olhar com intencionalidade, né,
sistematizando, né, as nossas ações e pensando nisso, é muito importante, né? Eu reforço, reitero essa questão. Agora eu vou passar a palavra para o PCNP, né? PEC agora, Luciano, PEC de convivência. Ele vai falar um pouquinho sobre o Código Brasileiro de Trânsito, sobre a portaria 147, que traz uma série de orientações, e falar um pouquinho sobre a convivência. Passo a palavra para você, Luciano, agora com você. Obrigado, Nicole. Sempre bom estar com você aqui nessa TPC. Quero reforçar de novo, sejam bem-vindos todos que estão aí na escola. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, né? E na atividade dessa semana, na TPC dessa semana, trazendo esse tema tão importante aí, como a Nicole já tem colocado para vocês, que também tem muito a ver com a convivência, né? Então, eu sou PEC Luciano, trabalho agora especificamente com a convivência, o projeto de convivência, através do Programa de Melhoria de Convivência e Proteção Escolar, que é o Conviva. E aí, então, nós traçamos essa parceria na TPC dessa semana, porque a convivência tem muito a ver com o trânsito, né? Porque tem tudo a ver com a convivência, tá? Então, continuando os nossos estudos aí, que já foi apresentado com grande competência pela PEC de Geografia Nicole, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como desenvolver atividades dentro da escola através dessa temática transversal que é a educação para o trânsito, né? Então, o próprio Código de Trânsito brasileiro, né, ele já traz algumas ideias, já traz algumas características, algumas situações que pode ser desenvolvida dentro da nossa escola, né? Então, esse Código de Trânsito brasileiro, ele classifica esse trânsito como um espaço público, né? E no qual a educação, ela tem um papel importante e diria até fundamental para que essa educação se consolide através de uma forma positiva e uma construção de uma boa convivência, né? Nesse mesmo Código de Trânsito, como eu já falei para vocês, ele traz uma série de atividades, de conteúdos, estratégias que podem ser mediadas pelos estudantes, professores, com a participação de todos, para a construção dessa convivência de forma positiva, né? Promovendo assim uma cultura de paz, escolas e espaços públicos. A gente sabe que o nosso papel enquanto docente, né, ele rompe os muros da escola. Então, nós pensamos aí na educação para o trânsito, ela vai além do que está na escola. Então, a gente educa para fora da escola também, tá? Então, eu quero apresentar para vocês aí como que esse Código do Trânsito Brasileiro, ele traz de forma positiva, né, a melhoria da convivência em todos os espaços, né? E isso está previsto até no próprio Código do Trânsito Brasileiro, tá? Então, vamos lá, então, para aqui, quais as estratégias ele apresenta para nós, né? Então, nós temos, em várias disciplinas, várias ideias que podem ser trabalhadas com a temática transversal do Código do Trânsito Brasileiro. Então, aqui nós temos um exemplo de uma educação educativa em trânsito na disciplina de matemática. Então, como que pode ser realizado esse trabalho na disciplina de matemática? Pode envolver dados numéricos, como representados em tabelas, gráficos relacionados numa linha de frota veicular, estatística de acidentes de trânsito com ou sem vítima, né, onde o professor pode proporcionar até um estudo sobre essas estatísticas, um estudo sobre esses fatos, e até mesmo comparativos desses dados com o da sua região, esses dados com da sua cidade, do seu bairro. E aí, a partir dessa comparação desses dados, vai desencadeando aprendizagens significativas dentro da linguagem matemática, através de situações, problemas ocorridas no trânsito. E aí você está trabalhando a linguagem matemática, a disciplina matemática, e também o tema transversal, que é a educação para o trânsito, tá? No próximo slide, nós temos aqui um exemplo apresentado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o trabalho com a disciplina de língua portuguesa. Então, qual é o exemplo que ele traz aqui? É lógico que todos esses exemplos ele apresenta lá no código, mas ele existe de diversas formas e pode ser
feito de várias maneiras também. Isso aqui são exemplos que, a partir dele, você enquanto professor, pode estar desenvolvendo aí na sua escola com os seus alunos. Então, a língua portuguesa também, a partir da leitura, análise e interpretação de textos jornalísticos, exemplos esses que a Nicole já colocou aqui para nós de coisas que ocorreram na nossa região ou até mesmo no país. Pode haver também a interpretação de folhetos educativos, trabalho com charges, crônicas, quadrinhos, né? E além dessa interpretação, a gente pode usar essas mesmas estratégias para construir isso, construir essas charges, construir esses folhetos educativos, construir esses textos de divulgação, envolvendo até a própria comunidade escolar e depois fazer a divulgação desses trabalhos nas mídias, nas redes sociais, e assim a gente também colabora com a educação do trânsito, desenvolvendo habilidades específicas de língua portuguesa. O Código de Trânsito também, ele apresenta para nós a disciplina de História, que é no próximo slide, como que pode ser desenvolvido o trabalho na aula de História, né? Pode ser feito o levantamento de dados históricos em relação ao trânsito, como era o trânsito em tempos atrás, em décadas atrás. Pode ser realizado através de pesquisas com moradores que moram na região, no entorno da escola. Pode ser feito também um estudo da evolução dos meios de transporte e as suas implicações no trânsito hoje. Depois nós temos um exemplo de geografia, né? Onde a geografia ela vai trabalhar a prática educativa para um trabalho do estudo do meio, do espaço geográfico, das paisagens, dos tipos de paisagem e de como isso, consequentemente, pode interferir na educação do trânsito. Então, proporcionando debates sobre as possíveis relações existentes entre os lugares, entre os diferentes tipos de paisagem. Então, esses são os exemplos que pode ser desenvolvido com o componente de geografia. Depois, nós temos um outro exemplo, que é o de ciências naturais, né? Que é a prática voltada para a área de ciências naturais, também voltada através de pesquisas, através de produções, as questões ambientais, como a poluição atmosférica, que é provocada pelo excesso de veículo, né, nas vias de trânsito. Também pode ser trabalhado a poluição sonora e até mesmo a poluição visual, de como a poluição visual ela atrapalha e interfere na educação para o trânsito. Então, vocês percebem que são alguns meios práticos que você já vem desenvolvendo dentro da sua atividade, da sua disciplina, e apenas você vai só inferir, né, colocar essa prática, esse tema transversal dentro daquilo que você já vem desenvolvendo, tá? E depois nós temos ainda a disciplina de educação física. Olha como é importante o trabalho até da própria educação física para a educação do trânsito, porque você pode desenvolver um trabalho com a lateralidade, o uso do espaço, né? Tão importante para os conceitos que envolvem a prática, a participação do ser humano no próprio trânsito, e também pode ser trabalhado questões de convivência, através de rodas de conversa, debates, né, durante as aulas, sobre o perigo de se brincar em espaços públicos. Então, a própria educação física, que desenvolve algumas atividades através de brincadeiras lúdicas, né, e aí a própria criança pode estar brincando em lugares que não são, que na verdade proporcionam risco para ela, até mesmo brincar próximos à garagem, né, porque tem o tráfego de veículos que pode estar saindo, que pode querer entrar, e até mesmo os conceitos de equipamentos de segurança, ao andar de bicicleta, ao andar de skate, né, ao andar de patins. Então, esse trabalho pode ser desenvolvido e dialogado dentro da disciplina de educação física com esse tema transversal. E depois, para finalizar, o Código de Trânsito ainda traz ainda um exemplo de como pode ser desenvolvido um trabalho com essa transversalidade nas aulas de arte, né? Então, o que o professor de arte pode estar desenvolvendo com essa temática? Pode ser apresentado à comunidade peças teatrais, produção de cartazes. Hoje a gente tem muito a produção de cartazes digitais, a produção de folders que vocês podem criar através de uma campanha educativa, uma campanha de conscientização sobre essas problemáticas que são enfrentadas pelo trânsito dentro da sua cidade, dentro da sua região, dentro desse país, né, do país que a gente reside. Então, são várias ações que vocês podem estar pensando, que vocês podem estar articulando
dentro daquele currículo que você já vem desenvolvendo na sala de aula, dentro daqueles temas que você já vem desenvolvendo na sala de aula, dentro daquelas competências e habilidades que vocês já estão trabalhando ali. Então, são práticas que vocês vão só apenas colocar um pouquinho da educação do trânsito, vocês vão reforçar e perceber como a realidade pode interferir dentro das situações de convivência, no caso, a educação do trânsito. No caso, vocês vão exercer a cidadania e a educação do trânsito. E aí a gente percebe como que a educação, ela rompe fronteiras, ela rompe os muros da escola quando a gente pensa em educação para o trânsito, né? Porque tem todos esses pontos que a Nicole já colocou aqui para nós, né, que envolve a convivência, envolve as questões de se comportar, até mesmo as questões de como se comportar dentro de um ônibus, né, porque o ônibus também é um espaço público, o ônibus também tem que ter a questão da convivência, porque é um espaço de uso coletivo, não é só meu, não é só seu, é de todos, né? Então, o que fazer para contribuir para que ações como aquelas que a Nicole apresentou, com aquelas notícias e reportagens que a Nicole apresentou, não sejam recorrentes e não façam, digamos assim, uma propaganda negativa dos nossos trabalhos, dos nossos estudantes das nossas escolas, tá? Para isso, então, nós temos ainda, reforçando aqui, o Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, né, que vem também como mais um mecanismo, né, para tratar sobre esse assunto. Mais uma vez, ele está aí como reforço e ele traz para nós algumas premissas, né? Então, ele apresenta para nós 3 premissas muito importantes que regem esse Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar. Uma das premissas é a convivência, que é o viver em comunidade, que nos diz sobre a vida em comum, né, a vida compartilhada. Depois nós temos a corresponsabilidade, que é aquilo que é a responsabilidade dividida entre as pessoas, né? Então, a responsabilidade dividida entre as pessoas. Então, eu, enquanto pedestre, né, pedestre do trânsito, eu tenho uma responsabilidade que é dividida com o motorista, que é dividida com o motorista do automóvel particular, que é dividida com o motorista do ônibus, que é dividida com o motorista do caminhão de entregas, que é dividida entre todos. Então, a corresponsabilidade é muito importante dentro da educação para o trânsito. E também tem a ver com as medidas de segurança, que é uma outra premissa que rege aí o programa Conviva, né? Medidas de segurança. Então, todas essas premissas estão presentes na educação para o trânsito, que é um lugar de viver em comum, é um lugar de responsabilidade compartilhada de todas as partes, através de medidas de segurança. E depois nós temos também, eu quero apresentar aqui para vocês, né, como a construção desse projeto de convivência nas escolas, segundo o grupo de estudos e pesquisas em educação moral, ele nos apresenta que esse projeto de convivência, ele tem que ser alicerçado em 4 pilares. E quais são esses pilares, né? Ele fala também sobre a formação da personalidade ética, né, que a Nicole também colocou para nós no comecinho, na frase do Milton Santos, né, que a educação, ela está a cidadania, ela está em construção, né? Você se constrói enquanto cidadão, você constrói a sua personalidade ética, né? Ele traz também essa construção em espaços de diálogo, né? Então, ninguém vai construir isso sozinho, vai ter que fazer isso em conversa com o outro, em consonância com o outro. E também nós temos aí o protagonismo, né? Que já é uma das grandes premissas das nossas escolas, e a mediação de conflitos. Nós sabemos que a escola, ela possui muitos conflitos, e isso é até normal, porque a escola é um lugar heterogêneo, e nós temos muitas ideias diferentes uns dos outros, a minha ideia não é igual ao do outro, mas o que nós temos que fazer com que esses conflitos, através de projetos de convivência, projetos de boa convivência, de mediação de conflitos, para que esses conflitos não se tornem violência, para que esses conflitos não se tornem tragédias, para que esses conflitos não se tornem desastres ou até mesmo outras coisas mais. Então, através desse trabalho de conscientização, de educação para o trânsito, a gente pensa na ideia de como transformar a nossa educação, que rompe os muros da escola, trazendo uma boa convivência até mesmo dentro do nosso trânsito, tá? E aí,
para encerrar a nossa reflexão de hoje, para pensar um pouquinho, nós trazemos aqui para vocês um Mão na Massa. Nós vamos aí deixar um tempinho para vocês, né, de algumas perguntinhas que vocês vão responder para nós e depois inserir no nosso Padlet como participação efetiva dessa TPC de hoje. Então, enquanto educadores, o que podemos fazer em prol de uma educação preventiva no trânsito? Mais uma vez eu reforço que é muito daquilo que vocês já fazem, né? E muitas vezes de forma implícita. O que a gente pode fazer é deixar mais explícito o nosso trabalho voltado para uma educação preventiva no trânsito. De que forma? Abordando temáticas com a educação do trânsito dentro daquilo que a gente já vem desenvolvendo dentro das nossas aulas, né? E depois também o que já foi realizado por você, ou o que pode ser planejado nesse sentido para uma educação preventiva no trânsito. A gente já sabe que já tem algumas escolas que já trabalharam, que já desenvolveram projetos, então depois podem pensar também de como vocês podem ou reformular ou apresentar isso para outras escolas como uma prática de replicabilidade, para que outras escolas tenham a ideia do que vocês fizeram de assunto aí. Então, após essa socialização, né, vocês vão registrar essas considerações de vocês, esses questionamentos, dentro do Padlet, que já está disponível na pauta que nós enviamos junto com vocês através desse vídeo. Ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje, da nossa apresentação, tá? E fica aí a dica para vocês, temos algumas dicas do Código de Trânsito Brasileiro, e qualquer dúvida, nós aqui da Diretoria de Ensino, nós PECs aqui agora da Diretoria de Ensino, estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, obrigado, Nicole, pela parceria. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Um abraço, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.